De volta já aqui com Meia Assim, olha só pessoal, o maior evento de cinema alagoano e já consolidado no calendário nacional do audiovisual está com inscrições abertas. Quem conta mais detalhes pra gente sobre o Circuito Penedo de Cinema é o coordenador Sérgio Onofre. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez, né, aqui ao Meia Assim. Obrigada pela presença. Nona edição. A responsabilidade vai ficando maior? Vai ficando maior, o evento vai ficando mais complexo, né? Enfim, mas é sempre uma expectativa. Certo. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa como foi que começou toda essa história do Circuito Penedo de Cinema? Na verdade, começa em 2011, né? E começa por conta de uma demanda que a gente percebeu na própria cidade, né? A gente chega na cidade em 2006 com a implantação da Universidade Federal de Alagoas, do Polo Penedo. Certo. E a gente percebe na cidade, vai percebendo na cidade, no cotidiano, que a memória dos antigos festivais, aqueles que aconteceram nos anos 70 e 80, estava muito viva, né? Nas pessoas, né? A memória afetiva era muito forte. Havia um sentimento de saudosismo, né? Aquele efetivamente tinha sido o último momento em que a cidade estava sendo projetada nacionalmente, né? Isso era muito forte. Então a gente foi acompanhando isso. Entre 2006 e 2010 tiveram 2 tentativas de retomada por parte da municipalidade. E aí em 2011 a gente resolveu, com a universidade, também intervir nesse processo, contribuir nesse processo e inauguramos com o Festival Universitário, né? Sim. Só em 2016 que a gente já com uma certa maturidade, a gente achou que estava na hora de retomar aquele antigo festival dos anos 70 e convocamos, né, a 9ª edição, porque ele parou no 8º. Convocamos a 9ª edição do Festival Brasileiro, do Festival do Cinema Brasileiro de Penedo. E para não abrir mão do que já vinha sendo feito, então nós realizamos 3 eventos dentro de um único evento. Sim. E passamos a denominar de Circuito Penedo de Cinema. Vamos falar então agora sobre isso, né? O Circuito Penedo de Cinema, ele envolve 3 festivais. 3 festivais mais um encontro acadêmico. Mais um encontro acadêmico. Vamos falar tudo isso aí para o pessoal de casa também entender, né? Que vão ter muitas atividades, né? Muitas atividades, na verdade. É uma semana muito intensa, né? Começamos na segunda-feira, dia 25 de novembro. Sim. E vai até o domingo, dia 1º de dezembro, com programações que iniciam-se às 8 da manhã e vão até 1 a 2 horas da madrugada. Né, com projeção de cinema para todos os públicos, né? Nós temos normalmente no turno da manhã a mostra de cinema infantil, porque além das mostras competitivas dos 3 grandes eventos que estão abertos aí para inscrição, nós temos algumas outras atividades paralelas, né, que compõem a programação do circuito. Sim. Entre elas a mostra infantil para a formação de novos públicos, para trazer a criançada para o evento, né? À tarde nós fazemos a mostra Velho Chico de cinema ambiental e à noite acontecem a mostra universitária e a mostra do cinema brasileiro. Durante todo o dia acontecem oficinas, mesas de debate, conferências, enfim, uma programação extremamente vasta para todos os gostos e, melhor de tudo absolutamente gratuito. Tudo gratuito. Todo o circuito, né, os festivais, enfim, os eventos movimentam, né, toda ali a cidade de Penedo, a cidade circunvizinhas. Isso é muito bom, inclusive para aqueles municípios, né, Sérgio? Sim, sim. Isso é bom não só para Alagoas, como é bom para a região, né? Alagoas viveu um momento importante, Penedo especialmente viveu um momento importante na década de 70 e 80 com os antigos festivais. Penedo efetivamente realizava um dos mais importantes festivais de cinema do país. É claro que a conjuntura era outra, né? Eram poucos festivais, hoje nós temos centenas de festivais espalhados no Brasil inteiro, não é fácil competir com isso, mas Penedo hoje já marcou, né, o seu lugarzinho no cenário do audiovisual nacional. E isso é muito bom para Alagoas, muito bom para Penedo, muito bom também para o cinema, né? Sim. Vamos agora falar um pouquinho sobre, então, as inscrições, né? As inscrições estão abertas para as mostras competitivas. Vamos falar sobre isso. Isso. Já há 2 semanas, né? As inscrições já se iniciaram. Foi no final de maio, né? Foi, o último dia de maio, as inscrições foram abertas e nessas 2 semanas nós já temos mais de 200 inscrições.
Ou seja, tá? Vai estar concorrido, viu? Está concorrido, nós certamente vamos ultrapassar o número da última edição. Em 2017 nós tivemos 320 filmes inscritos, o ano passado nós tivemos 492 e agora com 2 semanas nós ultrapassamos já as 200 e há uma expectativa de uma inscrição recorde esse ano. Né? Os realizadores, não só de Alagoas, mas de todo o país, podem se inscrever nas 3 mostras, como você disse, na verdade em 4. Apesar da mostra infantil não ser competitiva, né, esse ano nós abrimos também. Ela normalmente era feita com curadoria, ou seja, um grupo de curadores escolhiam os filmes para a grade, nós consultávamos os realizadores, eles autorizavam e nós montávamos a exibição da mostra infantil. Esse ano nós abrimos inscrição para a mostra infantil para que os realizadores possam oferecer os seus filmes para a gente, né? Enfim, para que a gente possa montar essa grade. E as 3 mostras competitivas, né? Na mostra do cinema ambiental, evidentemente, o filme precisa ter essa pegada, né? Precisa ter essa abordagem que trate do meio ambiente, que trate da relação do ser humano com o ambiente. Né? Não precisa ser voltado para o Velho Chico, tá certo? É temática ambiental de forma ampla. Né? O festival universitário também tem um recorte, aí tem uma limitação, é necessário que o realizador seja ele professor, estudante ou técnico administrativo, mas ele tem que ter esse vínculo com uma instituição de ensino universitário, seja pública ou privada. Esse vínculo é necessário ser comprovado. E o Festival do Cinema Brasileiro, esse sim não tem absolutamente nenhuma restrição, é aberta a todo realizador de cinema brasileiro. A restrição, claro, o festival é um festival de curta-metragem, então os filmes têm que ser no máximo até 25 minutos. E só, essa é a única restrição posta para o festival. E o pessoal pode se inscrever até quando? Tem alguma, no edital, enfim, tem alguma restrição, alguma indicação para as pessoas que podem se inscrever ou não? As inscrições são todas feitas online. Né? O realizador pode acessar o site do circuito, que é circuitopenedodcinema.com.br. Lá ele vai encontrar os links, né, para cada uma das mostras, ele vai escolher onde vai escrever o filme dele. Ou a segunda opção é também pelo Fast Home. Né? O Fast Home é uma plataforma de inscrição internacional, que é uma plataforma que divulga, além dela cumprir esse papel de inscrição, ela também divulga o nosso trabalho para os realizadores do Brasil, da América Latina, enfim. Tá. E esse ano tem novidade, né? O pessoal, os realizadores, eles também podem se inscrever, não é isso? Isso. Né? Toda essa inscrição é aberta diretamente para os realizadores, né? Eles vão lá acessar o site, eles apresentam o seu trabalho, botam lá seus dados, enfim. E essas inscrições, é claro, serão submetidas a uma comissão de seleção, porque com números expressivos de inscrição desse montante que a gente citou, isso é impossível, né, ser exibido todo esse material. Então, a gente costuma dizer que estar num festival de cinema já é um prêmio, né? Porque você imagina essa proporção. Ano passado tivemos quase 500 inscrições e selecionamos somente 50 filmes. Ou seja, você já foi escolhido ali entre 500 pessoas, né, para mostrar o seu filme. Isso é um dado também importante e muito bom, porque na medida que aumentam, né, que aumenta a demanda, que aumenta a concorrência, aumenta também a qualidade dos filmes, né? Porque aí o curador tem um trabalho que não é mole, né? Que é escolher o melhor entre os melhores, né? Então, e aí quem ganha é o público. Com certeza, quem ganha é o público. Então, as inscrições estão abertas, seguem até quando? Dia 26 de julho. Então, dia 26 de julho. E o festival ele acontece entre 25 de novembro e 1º de dezembro. Isso, exatamente. 7 dias intensos, cheio de cinema, repleto de cinema aí para você lá em Penedo, não é isso?
Na belíssima cidade de Penedo. Belíssima. Vamos então reforçar as redes sociais e o site para o pessoal se inscrever. Isso, circuitopenedodecinema.com.br ou no site do Fast Home. Fast Home é uma plataforma fácil de ser encontrada pelo Google. Muito bem, então fica essa dica para você. Corre lá, tá, para inscrever o teu filme. Fica atento aí a todas as regrinhas do edital. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Sempre muito bom, tá? Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente. Vamos agora para uma matéria. O pessoal estudantes estão fazendo uma vaquinha para ajudar o Museu de História da Arte. Acho que eu acertei. Eu acho que é assim. Vamos conferir agora. Isso, Museu da História Natural. Vamos conferir agora mais detalhes com o Fernando Palmeira. O contingenciamento das verbas para a educação no Brasil, advindas do governo federal para a educação, principalmente nas universidades federais, já começa a trazer alguns entraves, alguns problemas. O exemplo que a gente pode dar mais recente, de fósseis que estavam chegando, como já chegaram da Rússia, para o Museu da História Natural da Universidade Federal de Alagoas, é preciso fazer uma cota, ou seja, uma vaquinha, que os estudantes, através das redes de computadores, já começaram a trabalhar para ter direito a essas relíquias da história antropológica, arqueológica, que o nosso museu deve receber, sim, para ficar cada vez mais importante e mais rico. Vamos saber aqui do próprio diretor do museu, o professor Jorge Luiz Lopes. Ele nos fala melhor, nos conta melhor essa história, esse drama, esse dilema que está sendo vencido aí pelos estudantes. Olá, bom dia. É verdade. Os nossos estudantes, né, se mobilizaram com essa proposta, já que tínhamos um prazo para retirar esse material, para fazer com que ele fosse encaminhado de São Paulo para aqui, para Alagoas. E, por conta desse prazo, os meninos resolveram se mobilizar e sugeriram a criação da famosa vaquinha. Vaquinha online. Vaquinha online. E foi isso que foi feito. E no mesmo dia, né, começamos às 10 da manhã, quando foi no fim da tarde, no início da noite, às 18 horas aproximadamente, já tínhamos obtido o recurso. Aí cancelamos imediatamente a vaquinha, porque não precisávamos mais do que isso, e agora já fizemos os pagamentos para com que esse material seja enviado de São Paulo para Alagoas. Esse dilema aí de recursos minguando cada vez mais, talvez tenha possibilidade a própria reitoria de arcar com esses impostos aí? É possível. O problema é que o trâmite tem um prazo. No momento que a gente acessa o site e que toma conhecimento de quais são as pendências que nós devemos realizar, o número de dias diminui consideravelmente. Então, por conta disso, havia uma possibilidade desse material retornar para a Rússia, algo que nós não queríamos em hipótese alguma. Por conta disso, nós optamos por tentar agilizar o mais rápido possível, e essa estratégia funcionou maravilhosamente bem, para podermos trazer esse material sem correr o risco de nos aproximarmos da data de devolução. Apresenta uma riqueza a mais na pesquisa, no estudo, e também como uma riqueza atrativa para os pesquisadores de Alagoas e de todo mundo. Exatamente, era esse o pensamento. É um patrimônio científico importante, nós podemos usá-los para pesquisa e fazer correlações, estudos de comparação com o que aconteceu aqui e com o que aconteceu lá no mesmo período. Então tem um valor científico importantíssimo, mas sem dúvida nenhuma tem um valor cultural agregado muito maior, porque esse material vai ficar em exposição, esse material vai permitir com que todo mundo possa ver fósseis de uma outra localidade, com a outra característica. Então, é um patrimônio cultural também agregado ao patrimônio do museu e, sem dúvida nenhuma, para o povo alagoano. Tem alguma peça jurássica aí? Aí nós temos sim, temos bastante, por sinal. Tem dentes de tubarão do Jurássico, temos madeira do Jurássico, tem muito material do Jurássico. Mas tem duas peças assim que são fantásticas. Uma é um dente de mamute, que viveu na Era do Gelo na Sibéria, e um chifre de um bisão que também viveu na Era do Gelo na Sibéria. Então, como aqui em Alagoas nós temos muitos fósseis do Pleistoceno, principalmente na região semiárida, nós vamos poder fazer uma exposição comparando os mesmos os animais que viveram na Sibéria no mesmo período dos que viveram aqui, que são muito parecidos, né? Então dá para a gente fazer algo até desse tipo assim também. Essas pessoas assim, nós temos, primeiro agradecemos consideravelmente pelo carinho, por ter feito a doação e pela confiança, porque sabe que é um trabalho sério, um trabalho de pessoas comprometidas e que tinha realmente o intuito, a intenção de trazer esse material que vai ficar em exposição. Então, essas pessoas que nós chamamos amigos do museu, nós temos uma gratidão imensa, né, por essa demonstração de confiança, de carinho
e que já estamos prontamente os convidando para, assim que esse material chegar em Alagoas e ficar em exposição, nos fazer uma visita, porque será agradecido pessoalmente. Muito obrigado. Belíssimo exemplo da solidariedade, do amor, da vontade desses estudantes que estão preocupados, sim, com estudar a história da humanidade lá nas suas origens, nos fósseis. Obrigado à Rússia por ter nos enviado e aqueles que colaboraram com essa vaquinha online, também a nossa gratidão. Esse é um grande exemplo e mais um que sai de Alagoas, da nossa consciência de civismo, de amor pela ciência e, acima de tudo, pelo patrimônio de todos nós, a ciência, a nossa Universidade Federal de Alagoas. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigada, Fernando Palmeira. Que legal, né? Muito bacana mesmo essa iniciativa aí dos estudantes. E olha só, pessoal, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Gazeta Web, tem culinária e tem mais uma matéria. É o seguinte, um pessoal aí, né, começou a fazer os brinquedos a partir de material reciclável. A gente vai descobrir como é que foi isso e também, né, claro, conferir alguns aí desses brinquedos. Volto já.